México é um país de extremos. Entre desertos cobertos por cactos gigantes, selvas tropicais sufocantes e cadeias montanhosas que parecem tocar o céu, essa nação carrega uma das identidades culturais mais intensas do planeta. Foi berço de civilizações como maias e astecas, que ergueram templos monumentais e deixaram marcas profundas na história da humanidade. Hoje, o país mistura passado e presente em um contraste vibrante. O som dos mariachis ecoa em praças históricas. As cores do Dia de los Muertos celebram a vida através da memória. E a culinária mexicana, reconhecida mundialmente, traduz em sabores a força de sua tradição. O México é festa, é fé, é resistência cultural. Mas por trás dessa riqueza cultural, existe uma realidade mais dura. Nas últimas décadas, cartéis do narcotráfico transformaram regiões inteiras em territórios de disputa armada. A violência e o controle estratégico de rotas mudaram o cenário político e social de diversos estados do país. Entre esses grupos destacou-se o Cartel de Jalisco Nueva Generación, conhecido por sua expansão agressiva e organização sofisticada. Sob a liderança de Nemesio Oseguera Cervantes, o temido El Mencho, o cartel se tornou uma das forças criminosas mais poderosas da América Latina, desafiando autoridades nacionais e internacionais. A recente morte de El Mencho encerra um capítulo dessa história violenta, mas não apaga as marcas deixadas por anos de confrontos e disputas. O México contemporâneo carrega cicatrizes profundas, cicatrizes que revelam um país em constante tensão entre ordem e caos. No entanto, muito antes dos cartéis e das fronteiras modernas, outra luta já acontecia nesse território. Uma luta silenciosa, ancestral e implacável, a luta pela sobrevivência na natureza mexicana. Do deserto de Sonora às selvas de Chiapas, passando pelas montanhas da Sierra Madre e pelos lagos antigos do Vale do México, a biodiversidade do país está entre as mais ricas do mundo. Aqui, a vida evoluiu para resistir ao calor extremo, à escassez de água, aos predadores invisíveis e às mudanças constantes do ambiente. Neste documentário, vamos explorar esse outro México, onde o poder não é medido por armas, mas por adaptação. Onde sobreviver exige instinto, estratégia e equilíbrio ecológico. Nos céus abertos das montanhas, a imponente águia real domina o horizonte, símbolo nacional e predadora de precisão absoluta. Nas águas misteriosas de antigos lagos, o fascinante axolote desafia as leis da biologia com sua capacidade extraordinária de regeneração. Nas selvas densas do sul, a poderosa onça-pintada move-se como sombra viva, predadora máxima dos ecossistemas tropicais. Entre pedras aquecidas pelo sol e vegetação seca, a mortal cascavel espera com paciência, armada com veneno e aviso sonoro. E sobre rochas escaldantes e troncos áridos, a resistente iguana representa a adaptação perfeita aos ambientes mais hostis. Enquanto cidades enfrentam conflitos humanos por território, nesses ambientes selvagens a disputa é mais antiga e inevitável. Aqui, não há ideologias ou alianças políticas. Há apenas sobrevivência. Este é o México implacável, onde cartéis disputam poder nas sombras das cidades e onde, longe dos centros urbanos, a natureza trava sua própria guerra silenciosa há milhares de anos. A partir de agora,
vamos mergulhar nesse território extremo e descobrir como esses animais enfrentam desafios tão duros quanto os que moldam a história humana do país. Porque no México, seja nas ruas ou na natureza, sobreviver nunca foi simples. Nos céus amplos e secos do México, a águia real domina o horizonte com imponência absoluta. Símbolo nacional presente na própria bandeira do país, ela representa força, resistência e soberania. Habitando regiões montanhosas, planaltos e áreas desérticas, essa ave de rapina desenvolveu uma capacidade extraordinária de adaptação aos ambientes mais extremos do território mexicano. Com envergadura que pode ultrapassar 2 metros, a águia real utiliza correntes térmicas para planar por longos períodos, economizando energia enquanto observa atentamente o solo. Sua visão é uma das mais precisas do reino animal, permitindo identificar pequenos mamíferos a grandes distâncias. Coelhos, lebres e répteis fazem parte de sua dieta, e cada investida é marcada por precisão e velocidade impressionantes. Ao escolher a presa, a descida acontece de forma quase invisível. Em um mergulho controlado, ela fecha as asas parcialmente, ganha velocidade e ataca com garras poderosas. O impacto costuma ser decisivo, demonstrando a eficiência de um predador que depende da estratégia e do cálculo para sobreviver em regiões onde alimento nem sempre é abundante. A águia real também é conhecida por formar pares duradouros. Casais constroem ninhos robustos em penhascos elevados, retornando ao mesmo local por anos consecutivos. Esses ninhos podem crescer ao longo do tempo, tornando-se estruturas impressionantes reforçadas por galhos e materiais naturais. A escolha de locais altos não é apenas estratégica para a proteção, mas também garante ampla visão do território. Mesmo sendo um dos maiores predadores dos céus mexicanos, a águia real enfrenta desafios crescentes. A expansão urbana, atividades agrícolas e alterações no habitat reduzem áreas de caça e locais seguros para a reprodução. Ainda assim, sua presença continua marcando o equilíbrio dos ecossistemas montanhosos e desérticos do país. Nos céus do México implacável, ela permanece como vigilante silenciosa, observando um território onde tanto humanos quanto animais disputam espaço e sobrevivência. Nas águas remanescentes dos antigos lagos do Vale do México, vive uma das criaturas mais extraordinárias do planeta, o axolote. Endêmico da região de Xochimilco, esse anfíbio carrega uma característica rara no mundo animal. Ele mantém traços juvenis durante toda a vida, um fenômeno conhecido como neotenia. Diferente de outros anfíbios, o axolote não completa a metamorfose típica, permanecendo aquático e conservando suas brânquias externas em forma de plumas. Sua aparência única, com corpo alongado, olhos pequenos e delicadas estruturas branquiais que se projetam da cabeça, contrasta com sua impressionante capacidade biológica. O axolote é capaz de regenerar membros, partes do coração, da medula espinhal e até segmentos do cérebro sem formar cicatrizes permanentes. Essa habilidade o tornou o objeto de intenso estudo científico ao redor do mundo, oferecendo pistas valiosas sobre regeneração celular e medicina. No ambiente natural, ele habita canais de água doce com vegetação abundante, onde se alimenta de pequenos invertebrados, larvas e peixes de pequeno porte. É um predador discreto que utiliza movimentos rápidos para capturar presas que se aproximam demais. Sua coloração original varia entre tons escuros que ajudam na camuflagem, embora indivíduos de cores mais claras sejam comuns em cativeiro. Apesar de sua fama internacional, o axolote enfrenta sérias ameaças em seu habitat natural.
A poluição, a introdução de espécies invasoras e a expansão urbana reduziram drasticamente sua população selvagem. O que antes era abundante nos lagos do México, hoje se tornou símbolo de conservação urgente. No México implacável, onde cidades crescem e disputas humanas ganham manchetes, o axolote representa uma luta diferente. Uma luta silenciosa pela preservação de um ecossistema ancestral que resiste fragmentado à pressão do mundo moderno. Nas selvas densas do sul do México, especialmente nas florestas tropicais, que se estendem por Chiapas e pela península de Yucatán, a presença da onça-pintada é quase invisível, mas profundamente dominante. Maior felino das Américas, ela ocupa o topo da cadeia alimentar e desempenha papel essencial no equilíbrio ecológico desses ambientes. Com corpo robusto, mandíbula extremamente poderosa e pelagem marcada por rosetas negras, a onça-pintada é construída para a força. Diferente de outros grandes felinos, sua técnica de caça costuma envolver uma mordida direta e precisa no crânio da presa, perfurando ossos com eficiência impressionante. Capivaras, veados, queixadas e até jacarés podem fazer parte de sua dieta, demonstrando sua versatilidade como predadora. A onça é um animal solitário e territorial. Ela percorre grandes extensões de floresta, utilizando rios e áreas densas como corredores naturais. Excelente nadadora, atravessa cursos d'água com facilidade, ampliando suas áreas de caça. Seu comportamento discreto e sua capacidade de se mover silenciosamente tornam sua presença difícil de detectar, mesmo em regiões onde ainda é relativamente comum. No entanto, a expansão agrícola, o desmatamento e conflitos com atividades humanas reduziram significativamente seu território no México. Fragmentação de habitat e caça retaliatória representam ameaças constantes. Ainda assim, em áreas protegidas e reservas ambientais, a onça-pintada continua sendo símbolo da força selvagem que resiste. No México implacável, onde o controle de território é disputado tanto por humanos quanto por animais, a onça-pintada permanece como soberana silenciosa das florestas, lembrando que, longe das cidades, a lei natural ainda prevalece. Nos desertos áridos, nas planícies secas e até em regiões semiáridas do México, a presença da cascavel representa um dos símbolos mais claros de adaptação e perigo no ambiente selvagem. Pertencente ao gênero Crotalus, essa serpente venenosa desenvolveu mecanismos altamente eficientes para sobreviver em territórios onde o calor extremo e a escassez de água impõem desafios constantes. Seu chocalho característico, formado por segmentos queratinizados na ponta da cauda, funciona como um sistema de alerta. Ao vibrá-lo, a cascavel produz um som seco e inconfundível, advertindo possíveis ameaças antes de atacar. Diferente da imagem popular de agressividade constante, a cascavel prefere evitar confrontos, utilizando o aviso sonoro como primeira linha de defesa. Predadora paciente, ela utiliza sensores térmicos localizados entre os olhos e as narinas para detectar o calor corporal de presas, mesmo na escuridão total. Pequenos mamíferos, aves e lagartos compõem sua dieta. O ataque é rápido e preciso, injetando veneno que imobiliza a presa em poucos instantes. Em ambientes onde energia deve ser economizada, cada movimento é calculado. A coloração da cascavel varia de acordo com o habitat, oferecendo camuflagem eficiente entre rochas, areia e vegetação seca. Essa capacidade de se misturar ao ambiente é essencial tanto para a caça quanto para a proteção contra predadores maiores.
Apesar de temida, a cascavel desempenha papel crucial no controle de populações de roedores, contribuindo para o equilíbrio ecológico das regiões áridas mexicanas. No México implacável, onde o calor e a escassez moldam a vida, ela representa a estratégia silenciosa e a precisão mortal necessárias para sobreviver. Entre rochas aquecidas pelo sol, troncos secos e clareiras abertas das regiões costeiras e tropicais do México, a iguana verde representa a resistência silenciosa dos répteis ao clima extremo. Presente em áreas que vão do litoral do Pacífico às florestas do Sul, ela se adapta tanto a ambientes áridos quanto a regiões úmidas, demonstrando notável versatilidade ecológica. De sangue frio, a iguana depende diretamente do calor solar para regular sua temperatura corporal. Pela manhã, permanece imóvel sobre pedras ou galhos, absorvendo energia antes de iniciar suas atividades. Essa estratégia permite conservar recursos em ambientes onde cada gasto de energia pode significar risco à sobrevivência. Apesar da aparência pré-histórica e do porte que pode ultrapassar 1,5 metros, incluindo a cauda, a iguana verde é majoritariamente herbívora. Alimenta-se de folhas, flores e frutos, desempenhando papel importante na dispersão de sementes e na manutenção do equilíbrio vegetal. Sua dieta contribui para a regeneração de áreas florestais e para a dinâmica dos ecossistemas tropicais. Quando ameaçada, a iguana pode utilizar a cauda como chicote defensivo ou fugir com agilidade surpreendente, escalando árvores com precisão. Excelente nadadora, também é capaz de se lançar na água para escapar de predadores, utilizando rios e manguezais como refúgio. Mesmo sendo comum em diversas regiões, a perda de habitat e a captura ilegal representam riscos crescentes para algumas populações. Ainda assim, no México implacável, a iguana continua simbolizando adaptação e resistência em um território onde sobreviver exige flexibilidade constante. O México é um território onde extremos convivem lado a lado. Entre desertos escaldantes, florestas densas e montanhas imponentes, a vida selvagem escreve diariamente uma história de resistência. A águia real domina os céus com precisão absoluta. A onça pintada mantém o equilíbrio silencioso das selvas. A cascavel controla o deserto com estratégia. O axolote desafia a própria biologia. E a iguana prova que a adaptação é a chave para atravessar gerações. Cada espécie revela uma faceta da força natural que sustenta esse país. Enquanto o mundo humano se transforma rapidamente, os ecossistemas mexicanos continuam seguindo leis muito mais antigas. Leis que não negociam, não hesitam e não perdoam erros. Sobreviver aqui significa evoluir, calcular riscos e ocupar seu espaço com inteligência. Em meio a pressões ambientais e expansão urbana, a natureza ainda resiste, mantendo vivo um equilíbrio delicado que sustenta toda a vida ao redor. O México implacável não é definido apenas por suas fronteiras ou conflitos, mas pela capacidade de sua natureza de permanecer firme diante das adversidades. É um lembrete de que, mesmo sob condições extremas, a vida encontra caminhos para continuar. E enquanto houver céu, selva, deserto e água, essa batalha silenciosa seguirá acontecendo todos os dias. Se você gostou desse documentário, inscreva-se no canal para não perder os próximos episódios, deixe seu like para fortalecer o conteúdo e escreva nos comentários qual país ou ambiente você quer ver no próximo vídeo. Seu apoio faz toda a diferença para continuarmos explorando os territórios mais implacáveis do planeta.